Ouçamos a afirmação que William Branham vai fazer na mensagem que segue. He had to come into human flesh, and nobody, no sexual desire. Ele teve de entrar na carne humana e nenhum desejo sexual. Because that proves again our statement of the serpent seed. Sexual. Absolutely sex. Porque isso prova novamente a nossa afirmação da semente da serpente. Veja, sexual, absolutamente sexo. Not apples. Sex. That's right. That had to be. Não maçãs. Sexo. Isso mesmo. Assim teve de ser. Agora, ouçamos outra afirmação que William Branham vai fazer em outra mensagem. Muito bem, se a árvore da vida é uma pessoa, então a árvore da ciência do bem e do mal é uma pessoa também. Não pode ser de outra forma. Assim, o justo e o maligno estavam lado a lado lá no jardim do Éden. Ezequiel, capítulo 28, da parte do verso 13. Satanás, estavas no Éden, jardim de Deus. Como você ouviu na primeira mensagem, William Branham diz que o pecado que aconteceu no Éden foi o sexo, e na segunda mensagem, ele diz que tanto a árvore da ciência do bem e do mal, quanto a árvore da vida, eram pessoas literais, a saber Satanás e Jesus respectivamente. Agora, essas declarações de Branham são bastante problemáticas, e nesse vídeo mostrarei esses problemas, e o porquê dessas declarações serem falsas. Farei isso à luz das Escrituras. Nesse vídeo, concentrarei todos os meus esforços em provar que a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma árvore literal, como o próprio texto nos mostra, porque se eu provar que a tal árvore era realmente uma árvore literal, por tabela, eu também provarei que o ato de desobediência a Deus foi comer do fruto proibido, e não o ato sexual como afirma o irmão Branham. Então começaremos por Gênesis capítulo 2. Leiamos. Gênesis capítulo 2 versículo 16 ao 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como visto, quando Deus ordena a Adão, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Perceba que Deus usa as demais árvores do jardim do Éden como exemplo a Adão do que ele não devia fazer com a árvore do conhecimento do bem e do mal, a saber comer do seu fruto. Quando Deus durante sua ordenança faz esse paralelo entre as árvores, nesse momento, é estabelecida uma relação de semelhança, não somente entre as árvores, mas também no ato de comer. Isso nos leva a entender que todas as árvores do jardim têm a mesma natureza, ou seja, são a mesma coisa. Caso contrário, se a árvore do conhecimento do bem e do mal fosse tão diferente das demais árvores do jardim, a ponto desta árvore ser, segundo o irmão Branham, uma pessoa, enquanto aquelas outras árvores do jardim serem apenas árvores literais, não faria o menor sentido Deus ter estabelecido uma relação de semelhança quando ele disse a Adão: A essas árvores comerás do fruto, mas daquela árvore do fruto não comerás. Diante disso temos dois cenários possíveis: se a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma árvore literal, como o texto afirma, também as demais árvores eram literais. Este é um cenário. O outro cenário é, se acreditarmos que a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma pessoa, como o irmão Branham insiste em dizer, então também teremos que acreditar que as demais árvores do jardim também eram pessoas. Se escolhermos crer no primeiro cenário em que todas as árvores do jardim do Éden são árvores literais, nada muda no que já cremos nesses mais de 2000 anos de cristianismo. Agora, se escolhermos crer no segundo cenário em que todas as árvores do jardim do Éden são pessoas e que comer do fruto significa sexo, junte isso ao fato de Deus ter autorizado Adão a comer de todas as árvores com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal, e teremos como resultado um Adão que tem permissão divina para fazer sexo com várias pessoas em pleno jardim do Éden. Não preciso dizer que isso é um absurdo. Calma que as coisas ainda podem piorar bastante, pois o irmão Branham disse que a árvore do conhecimento do bem e do mal era Satanás, e que a árvore da vida era Jesus, e ambos estavam lado a lado no meio do jardim do Éden. Tal afirmação que a árvore da vida era a pessoa de Jesus implica em algo realmente nefasto,
tem em vista que Branham ensina que comer do fruto significa o ato sexual, e Jesus, sendo a árvore da vida, possui um fruto. Acho que você já entendeu onde isso vai levar. Agora, leiamos a Bíblia. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Bom, levando em conta o que o irmão Branham ensina, sobre a árvore da vida ser Jesus em pessoa, e que o comer do fruto significar o ato sexual, acho que você já entendeu o que as doutrinas erradas do irmão Branham dão a entender sobre a escritura que acabamos de ler. Mas você pode achar que eu estou exagerando, e dizer que somente a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma pessoa, enquanto as demais árvores eram literais. Não, eu não estou exagerando. Lembre-se que Deus relacionou a árvore supracitada com as demais árvores do jardim, então não estou exagerando. Acho que ficou evidente que a visão do irmão Branham sobre o que teria acontecido no Éden só traz confusão. Portanto, devemos ignorar tais asneiras e ter a certeza de que todas as árvores do jardim do Éden eram árvores literais, e consequentemente seus frutos também eram literais. Agora, antes de encerrarmos o vídeo, eu gostaria de ouvir o que esse branamita tem a dizer sobre o livro de Ezequiel. E Ezequiel 28:13 diz, falando de Satanás: Tu estavas no Éden, jardim de Deus, sob as pedras afogueadas, andava. Você que é adulto, nessa mensagem sabe que Ezequiel 31:8 diz: Os cedros no jardim de Deus não podiam obscurecer as faias, não igualavam os seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Nem mesmo a árvore da vida, Jesus. A Bíblia diz que Jesus não tinha parecer nem formosura. Esta árvore que era Satanás, que estava no Éden, nenhuma árvore do jardim de Deus se igualava a ele em sua formosura. É isso aí, meus irmãos. Eu não preciso do irmão Branham para saber que Satanás estava no Éden. Qualquer teólogo assembleiano vai te dizer que Ezequiel 28 se trata de Satanás. Aliás, a própria Bíblia declara abertamente que Satanás estava no Éden. Então para que tanto alarde desse branamita? Agora, usar Ezequiel 31 para dizer que Satanás era uma árvore no Éden é uma tremenda falta de bom senso. Leiamos. Ezequiel capítulo 31 versículo 3 ao 8. Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou. As suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas quando brotava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todas as grandes nações habitavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros, no jardim de Deus, não o podiam obscurecer, as faias não igualavam os seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Nessa escritura Deus está falando a Faraó sobre o Império Assírio. Note que Deus disse que nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. A razão mais provável de Deus ter comparado o Império Assírio a uma árvore do jardim de Deus é a própria localização do Império Assírio. Veja nesse mapa que o Império Assírio ficava exatamente onde o jardim do Éden ficava. Existe mais um problema para aqueles que insistem em dizer que a árvore da vida era o próprio Jesus. Por que em Ezequiel está escrito? Ezequiel capítulo 31, 9. Formoso fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. Se acreditarmos que Jesus era a árvore da vida como o irmão Branham e seu discípulo branamita ensinam, isso significaria que Jesus, o Deus Todo-Poderoso, teria tido inveja de sua própria criação. Acho que não preciso dizer que tal ideia é um absurdo. Como um Deus de amor que concentra em si todos os atributos da justiça teria um sentimento tão baixo como inveja?